essa palavra. Então, hoje é um momento de eu e você, da gente se colocar de uma forma diferente ao Pai. Né? Falar, Pai, eis-me aqui para que o Senhor faça tudo novo, para que o Senhor fale no meu coração, para que o Senhor pare de ser uma realidade, né? Que os outros falem, seja algo que vive dentro de mim, que me chama para esse caminho de relacionamento, né? De transformação. E é isso, gente. Eu queria orar, né? Para o Senhor preparar o nosso coração nessa noite. Eu queria que você colocasse diante do Pai. Muitas pessoas, elas trazem uma bagagem de problemas para dentro da igreja, né? E aí elas não conseguem se conectar com a palavra, né? De repente o Senhor está te chamando para um novo tempo, te chamando para um processo de desenvolvimento, de vivência com Ele. E aí você consegue só trazer no coração a tua vida num contexto geral. E aí você não vai conseguir se desenvolver, irmãos. Então essa noite é uma noite de você deixar lá fora, colocar o coração diante do Pai e falar, Pai, que eu possa estar sensível ao Espírito Santo, que a tua voz ela seja discernida através da palavra, através do Senhor falando no meu coração. E eu queria que você curvasse a tua cabeça, eu vou fazer uma oração. E eu queria que você orasse também, que não fosse só eu, mas que você orasse, colocasse diante do Pai tudo aquilo que tem te inquietado, tudo aquilo que muitas vezes tem te distraído. A distração hoje é algo que ela tem nos roubado, esse momento precioso com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que privilégio temos, Pai, como igreja, nos colocarmos diante da Tua presença, te reconhecendo, Pai, em todos os nossos caminhos. Que o Senhor venha, Pai, falar profundamente no nosso coração, que a gente possa te sentir, que a gente possa entregar, Pai, todos os nossos anseios, todos os nossos questionamentos, tudo aquilo que muitas vezes tem roubado, Pai, o melhor do Senhor para a nossa vida, para que possamos, Pai, mergulhar nos Teus rios de águas vivas, para que possamos, Pai, ser transformados, ser lavados diariamente com o Teu sangue, Pai, derramado naquela cruz, e que possamos, Pai, nos desenvolver como igreja, como homens e mulheres de Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de entrar propriamente na palavra, eu queria contar para vocês como é que foi, né? Os nossos pastores, eles estão em viagem. E aí, na sexta-feira passada, naquele culto de envio do Boas Notícias, né? Eu estava ali na frente, a Nicole estava conversando com a pastora, e a pastora bem daquele jeitinho natural dela, né? Ô, Fábio, falei, fala, pastora. Você não compartilha a palavra? Falei, a palavra da oferta? Claro. Ela falou, não, o culto. Irmão do céu. Meu coração saiu do corpo, foi lá em Apucarana, deu um rolê lá no shopping e voltou. Pensa, quase infartei, né? Então eu confesso para vocês que durante esses dias eu tenho dormido bem pouco, tá? Pedi até uma noite boa de sono para o Senhor, eu falei, Pai, amanhã não vai dar se o Senhor não me dá uma boa noite de sono, porque... né? E o que isso simboliza, gente? O que isso sinaliza? Que é com grande temor que eu estou aqui em cima, né? Hoje a gente tem percebido que as pessoas, elas pegam textos fora de contexto e elas ministram na vida de outras pessoas, né? Fazendo com que, né? É o falso ensino, né? O falso ensino sempre, o objetivo do falso ensino sempre foi te reduzir a uma condição de escravo. E hoje a gente percebe que falta o temor do Senhor na vida de pregadores, na vida de pessoas que sobem diante de um púlpito. Então é com muito temor que eu estou aqui, gente. Muito temor mesmo, né? E ainda mais num padrão de qualidade que a gente tem, o Diegão aqui, o Fabiano, a pastora, a Janaína, enfim. E aí eu fui meditar, gente. Falei, eu gosto muito daquela frase que o Fabiano usa, né? Fala, Pai, que eu só não atrapalhe. Né? Eu falei, Pai, a mesma oração do Fabiano, que eu não venha te atrapalhar, né? Que eu venha a falar aquilo que está no teu coração, que a tua igreja precisa ouvir, aquilo que a gente tem vivido, né? Eu gosto muito daquele tripé, uma igreja, uma visão e um coração. Então a gente é um corpo, certo? E a gente está unido, esse corpo está unido e em um objetivo, né? E aí eu fui avaliar, eu fui meditar no contexto que a gente está vivendo. Qual que é o contexto que a gente está vivendo como igreja, gente? Boas notícias, legal. Ó, os que tiveram de manhã não podem colar, tá, Raul? Ah, gente do céu. E a gente está vivendo boas notícias, né? O que é o boas notícias, gente? O boas notícias é onde é que a igreja ela sai
do conforto dela, certo? A gente sai das quatro paredes e a gente, de alguma forma, a gente vai falar do amor de Deus, a gente vai falar a respeito da boa notícia que é Cristo. A gente vai tentar, de alguma maneira, influenciar as pessoas, né, que há vida em Cristo Jesus, que há um novo caminho. A gente vai tentar, de alguma forma, persuadir elas que existe vida, né, que o Senhor chamou, tem um propósito, um plano, enfim, né? E isso sinaliza uma igreja saudável, gente. Hoje, no mês de agosto, fazem 2 anos que a gente veio para a Igreja Nova Aliança. E foi exatamente no mês de agosto. Mês de agosto, agora não lembro o dia. Fazem 2 anos que a gente está na Nova Aliança. E um dos fatores determinantes para eu e minha família a gente permanecer e construir raízes aqui, né, e caminhar junto com vocês, foi exatamente essa responsabilidade das boas notícias, da gente falar do amor de Deus para as pessoas, da gente cumprir a grande comissão, que é o ir, pegar o Evangelho, né? Isso também evidencia uma saúde de uma igreja. O que evidencia uma igreja saudável, gente? Uma igreja que reproduz, certo? A Bíblia é muito clara de falar que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Pode uma árvore boa dar frutos ruins? Pode uma árvore ruim dar frutos bons? Não pode. Então, o que evidencia uma igreja saudável é isso, né? A cada 60 dias a gente está tendo uma integração com cerca de 60, 30, 50 pessoas, né? Pessoas sendo expostas a palavras, pessoas nascendo de novo, pessoas sendo batizadas. Isso evidencia uma saúde espiritual dentro de uma igreja. Igreja que não reproduz é uma igreja que ela perdeu a finalidade. Uma igreja que não transforma, uma igreja que não ministra a cruz de Cristo e pessoas não são transformadas através da igreja, é uma igreja que ela perdeu a finalidade. Isso é responsabilidade, gente, né? Só que o que eu percebi? E aí eu comecei a perceber umas coisas. Quando tem um pregador aqui meio, e fala uma palavra de vitória, uma palavra que você vai, né, que você não nasceu para ser, como é que é? Você não nasceu para ser cabeça, nem cauda. Esqueci. Estou parecendo aquele dia que o Rodrigão. Enfim, quando vem alguém aqui e traz uma palavra de vitória para você, que você foi chamado para lugares altos, qual que é teu instinto, gente? Glória a Deus, essa palavra é para mim, certo? Certo, né, gente? A gente gosta desse tipo de palavra. Mas eu percebi uma coisa, quando vem alguma palavra sobre responsabilidade, a nossa receptividade é como? Eu percebi que a receptividade, quando vem uma palavra de responsabilidade, é uma receptividade muito menor, né? E isso evidencia outra coisa, uma construção a respeito de um Deus, né, que a gente tem, que a gente traz, né, da sociedade, que a gente traz de um modelo mental doentio, né? Naturalmente, todos nós temos uma concepção, uma construção a respeito de um Deus. E a gente traz essa concepção para dentro de uma igreja, e esse Deus, muitas vezes, ele está ligado ao nosso bem-estar, à nossa satisfação, aos nossos anseios atendidos. Certo, gente? Vocês estão entendendo? A gente traz esse equívoco, né? E aí, quando esse senso de responsabilidade é trazido para nós como igreja, você fica desconfortável. Certo ou errado? Certo, gente? De repente, aí você veio com um motivo para dentro da igreja. Eu, quando fui para dentro da igreja, o meu objetivo era uma libertação, né? Mas só de uma dependência química. Mas a partir do momento que eu me deparei com Cristo, eu entendi que aquilo ali era só um plus, né? Que Ele me daria o Espírito Santo, que eu teria vida, que o Espírito Santo me chamaria para esse, né, tempo de relacionamento, que as características do próprio Deus seriam manifestadas através da minha vida. Então você pode sim vir para dentro de uma igreja, né? Eu estou buscando o Senhor porque eu quero uma restauração familiar. É legítimo ou não? Legítimo, né? Mas eu não posso resumir Deus simplesmente a tua restauração familiar, né? O cara vem, estou com a minha empresa lá passando por sérios problemas, vou procurar Deus, né?
A motivação não é a certa, mas é legítima. Né? De repente você não tem o entendimento, mas a hora que você se depara com Cristo Jesus, meu irmão, você percebe que aquilo ali é só só um plus. Aquilo ali é só uma consequência. O Senhor tem coisas muito maiores para a tua vida. E eu falo na dimensão de ser, na dimensão de existência, de caráter. Vocês estão entendendo, gente? E aí, quando eu me deparo com isso, né? Quando as pessoas elas se deparam com essas responsabilidades, essa desconstrução, aliás, essa construção a respeito de Deus, ela começa a parar de fazer sentido, né? Ela tem que parar de fazer sentido, gente. Essa não é a palavra que eu quero compartilhar ainda, mas lá em Mateus 5, vai dizer da seguinte forma: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na sua casa. Então, o meu chamado e o teu chamado é para influenciar, gente. Influenciar. Olha para o cara que está do teu lado aí. Faz uma carinha para ele fala, eu e você fomos chamados para influenciar. O que é influenciar, gente? Influenciar significa inspirar, persuadir, instigar. A partir do momento você serve de modelo, certo? E para que a gente sirva de modelo, para que a gente inspire algumas pessoas, né? Para que a gente aponte um caminho. A palavra diz que eu e você, a gente é sal. Qual que é a finalidade do sal? Trazer sabor, né? A palavra de Deus fala que eu e você, a gente é a luz do mundo. A luz do mundo, o que ela faz? O que a luz faz? Ela descortina um caminho, ela aponta para um caminho, né? Então, eu e você, a gente tem essa responsabilidade de influenciar as pessoas. Mas aí, meu irmão, entra aquele contexto que eu falei para vocês. Isso não se encaixa naquilo que a gente esperava muitas vezes de Jesus. Vamos lembrar lá na época de Jesus. Qual que era a condição de Israel na época de Jesus? Israel estava subjugada, né? Era uma pequena colônia debaixo do vasto Império Romano. E aí como que os escribas, os fariseus, os mestres da lei esperavam que o Messias viesse? Que fosse um líder militar, fosse alguém que fosse libertar Israel do contexto de escravidão, né? E aí me vem Jesus e fala para eles virar outra face. Houve uma confusão mental na cabeça deles. Eles não conseguiam identificar o Messias ali, exatamente porque as expectativas a respeito do Messias eram outras. Eles esperavam um libertador, né? Um político, um libertador militar. E aí vem Jesus com uma dimensão de existência, que muito mais vale aquilo que está no teu coração do que qualquer outra coisa. E aí deu um nó na cabeça deles. E é esse mesmo Jesus que eu venho apresentar para vocês essa noite. De repente você veio ali, né? Com um contexto de um Deus solucionador de problemas. E é natural a gente trazer isso para dentro. Muitas vezes a gente traz, né? O pastor sempre fala de uma imagem doentia, equivocada a respeito de Deus, que Deus está preocupado com os teus anseios, com os teus desejos, com as tuas satisfações, com os teus problemas. Mas, na verdade, ele tem uma outra proposta, né? Então, quando essa questão da responsabilidade de trazer alinhamento para a nossa vida, de ser influência, né? Por que eu estou falando isso, gente? Por causa da questão do boas notícias. É um momento que a gente sai como igreja exatamente para influenciar, para mostrar valores. Então, o que sinaliza a nossa mensagem seria uma vida transformada, certo ou errado? Qual que é o maior agente hoje de evangelismo, gente? Vamos, gente, me ajudem aí. Qual que é o maior agente de evangelismo hoje? Quem? Nós. Uma pessoa lavada, remida, cheia do Espírito Santo, que foi transformada.
E aí, aonde que ela chega, ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa que inspira, ela é uma pessoa que ela influencia. Né? Hoje, nas redes sociais, aí virou uma profissão. O que virou uma profissão? Influencers. Qual que é o objetivo, né? Qual que é a função do influencer? Desenvolver tendências, levar você ao consumismo, enfim, né? Virou até profissão, e é saudável também, nada contra. Não diferente dos influencers, eu e você, a gente deveria ser um influencer de Jesus. Um influencer de Jesus. E tem uma igreja, depois fica de lição de casa para vocês lerem, a igreja de Tessalônica. Não é a palavra, tá? Estou só na introdução. 1 Tessalonicenses 1,7 vai dizer assim, ó: dessa forma, vós tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Então, a igreja de Tessalônica foi uma igreja que ela foi exposta pela palavra. E ela realmente teve um encontro com Jesus, e ela foi transformada, e ela se tornou um padrão. Né? A palavra exemplo significa um padrão a ser seguido. A igreja de Tessalônica, ela influenciou todas as regiões circunvizinhas, inclusive discipulou, batizou todas as regiões em volta dela. Então, ela é uma igreja que entendeu a questão da influência, e ela trouxe alinhamento para a vida, e a vida daqueles homens influenciaram todos os povos. Né? Mas, a contraponto disso, vem o apóstolo Paulo, lá na igreja de Filipos, 3,18, e fala, não é Filipe, viu? Filipos. Portanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos de vós que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, poder de influência negativo. Então tem das duas uma, gente. Ou a minha vida e a tua vida, ela está apontando para um Deus que cura, que liberta, que produz evidências de uma vida regenerada, transformada, lavada, remida, ou ela aponta para uma falta de posicionamento em relação a tudo aquilo que a gente tem sido exposto. E aí, eis a questão. Será que a gente tem sido um agente de influência que as pessoas olham para você e elas se inspiram? Ou elas interiormente elas falam, rapaz, eu não vou para aquela igreja porque eu não gostaria de ser como aquela pessoa. E é da gente se pensar, gente. A nossa responsabilidade como igreja é influenciar. E para a gente influenciar, a gente vai ter que ser padrão, exemplo, referência. Eu lembro eu comentei aqui hoje de manhã. E isso, assim, algumas fichas caíram para mim quando, acho que a penúltima reunião de liderança, o pastor Diego, com lágrimas nos olhos, ele falou que em determinado momento da vida dele, algumas coisas pararam de fazer sentido, e ele falou, cara, eu preciso de uma referência. E ele falou que ele não tinha referência como homem de Deus. E a partir daquele momento, ele decidiu interiormente ser referência. E é isso que tem que fazer, e isso que tem que ser uma verdade na minha e na tua vida. Eu e você, a gente realmente foi chamado para ser referência, para ter evidências na nossa vida da transformação que há em Cristo Jesus, gente. Vocês entendem? A caminhada com Jesus, ela está muito mais ligada à responsabilidade do que a benefícios. O nosso maior benefício foi a cruz de Cristo. A partir daí, meu irmão, tudo é dádiva, tudo é presente. A partir daí, nasce um novo tipo de homem, que tudo que está fora do lugar, em volta da vida dele, é responsabilidade dele. Mas isso para nós ainda é muito desconfortável. Porque para que eu e você, a gente seja próximo, para que eu e você, a gente alcance a vida das pessoas, a gente vai ter que se dispor das coisas mais preciosas que a gente tem hoje, que é o tempo e é o recurso. Certo? Quem aqui que está pronto para gastar o seu tempo e o seu recurso para alcançar outras pessoas? Verdadeiramente, gente. Será que a gente realmente está? Será que a gente realmente está sendo competente nesse contexto de influenciar? E eu vou contar uma história para vocês, gente, que me marcou demais há 3 semanas atrás.
exatamente nesse contexto de influência, né? Para quem não sabe, eu sou voluntário numa casa de recuperação faz 4 anos, chamada APA, aqui em Arapongas. Hoje a gente tem 35 acolhidos e fora do projeto, nos pós-tratamento, a gente tem mais 30. Então, a gente tem entre 65 a 70 internos. E aí, eu tô lá com eles, né? Eu compartilho uma palavra com eles toda segunda e toda quinta-feira de manhã. E aí, 3 quintas-feiras atrás, eu fui fazer o devocional da manhã com eles e eu estava lá. E aí eu conheci um rapaz, né, chamado Israel, menino muito querido, né? E eu vi que ele tinha até uma deficiência motora na mão. O Israel era filho de um pastor, né? Ele começou a contar a história. Nossa, que bênção, uma palavra aqui e tal. E ele começou a se abrir comigo na primeira vez que eu conheci ele. E eu sempre gosto de entender a origem do problema para ver onde é que a gente vai tratar de cada vida específica. E aí o Israel começou a trocar uma ideia comigo, falar da vida dele, né? E aí ele falou, cara, eu sou filho de pastor. Eu falei, Israel, poxa. Ele falou, sim, sou filho, meu avô é pastor também. Eu falei, meu avô tinha uma igreja muito grande e o meu pai, ele pegou essa igreja depois e era uma igreja de muitos membros. Eu falei, nossa, que legal, Israel. Ele falou, legal nada. Eu falei, opa, alguma coisa tem. E aí Israel começou a comentar comigo, né, e a expor um pouco da caminhada dele. O Israel falou que o pai dele era um cara muito tradicional, sabe, aquelas igrejas mais tradicional. E era um cara que cobrava dos irmãos, irmão, você tem que mudar de vida, né? Você tem que, né, perseverar, você tem que mudar, você tem que se alinhar. Mas era um cara que a hora que chegava na casa dele, era um cara que espancava a mãe dele. E o Israel com 2 anos, isso eu não contei de manhã, o Israel com 2 anos, ele caiu de um terraço da igreja. E o Israel, ele ficou vários dias na UTI, quase morto. E pelas misericórdias do Senhor, esse menino não faleceu. Mas ele tem uma dificuldade, uma deficiência motora na mão, né? Ele tem devido a esse tombo. E aí o Israel, sendo exposto a um contexto desse, com 8 anos ele teve a primeira experiência com álcool. Ele achou um vidro de álcool que a gente usa em casa, não era nem pinga de bar. E aí ele falou que ele tomou aquele álcool para esquecer das cenas que ele viu o pai agredindo a mãe dele. E aí eu confesso para vocês que eu fiquei assim bem entristecido, né? Qual que era a função do homem de Deus com uma criança? Era apontar para um caminho, certo? Era ser uma referência na vida daquele menino, funcionar como um estímulo para que ele se desenvolvesse, se impor a mão dele, ser exemplo, ser um padrão a ser seguido. E na realidade aquele homem funcionou contrariamente. E aquele menino desenvolveu uma dependência química e alcoólica gigantesca. Hoje ele é dependente de crack, né? Logo depois ele entrou na maconha, no cocaína e posteriormente no crack. Ele está com 30 e poucos anos, eu não sei a idade certa dele. Mas foi um menino que a má referência deixou ele numa condição de descrédito com homens e mulheres de Deus. Isso acontece demais, gente. Então, hoje, né, a falta de alinhamento para a vida, a falta de posicionamento no nosso dia a dia, de falar, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra ela mude o meu caráter, ela me transforme. E as evidências práticas têm sinalizado uma ineficácia no contexto de evangelização. Gente, eu fui pesquisar quantos evangélicos que nós somos no Brasil. Não vale, você está louco para responder, né, Raul? Quantos evangélicos vocês acham que tem no Brasil, gente? Pode participar, eu quero que vocês interajam aí. Quantos evangélicos vocês acham que tem no Brasil? Vamos, gente, chuta aí. Mais. 70 milhões. 70 milhões de evangélicos a gente é no Brasil. Eu não estou falando nem cristão, hein? Contando com os católicos que também creem em Cristo, né? Estou falando protestante, evangélicos. A gente é 70 milhões. Isso simboliza 30% da população brasileira. Então, de cada 10 pessoas no Brasil, 3 são evangélicas. O que se esperaria num contexto de influência? Era para a gente estar influenciando esse povo, sim ou não? Era para nossas igrejas estar lotadas, sim ou não? Mas a gente vê isso. Ainda a gente tem um número muito expressivo aqui
Mas a gente percebe algumas igrejas assim que pararam no tempo, porque elas não influenciam mais. Porque a vida dos membros, elas não mostram um lavar regenerador no chão da vida, no dia a dia, na prática. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E agora a gente vai entrar no tema dessa noite, né? Dá mais uma cutucada aí, tem gente que está meio com sono. Fala, eu e você, a gente foi chamado para influenciar. Está disposto? Vocês estão dispostos a ser influência, gente? Vocês estão dispostos a ser referência? Então a gente vai ter que trazer. Né? Lembra que eu falei para vocês que a gente entra com alguns modelos mentais doentios dentro dessa porta? Sim ou não? A gente traz. É natural. Todos nós trazemos modelos mentais doentios. E a vida com Deus é um eterno ressignificar. Ressignificar. E hoje a gente vai ressignificar um conceito de justiça para que a gente seja mais relevante no nosso contexto de evangelização e de influência. E eu queria que vocês agora abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 20. Pode colocar a palavra aí, por gentileza. Eu não vou seguir esse controlinho aqui, que eu me perdi pouco esse controlinho aqui hoje de manhã. Vocês já viram alguma ministração com essa palavra base? Já viram, gente? Esse é o tema dessa noite, né? Ressignificação. Vamos lá, vamos ler então. O livro de Mateus, capítulo 5, verso 20, vai falar da seguinte forma: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Vamos repetir, todo mundo junto? Porque vos digo, a justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Pode passar o próximo ponto aí. Eu quero que vocês entendam a palavra ressignificar, gente. Hoje a gente vai ressignificar o conceito de justiça, né? A gente tem um conceito de justiça, de como a gente funciona, né? E a gente vai trazer um novo significado para que a gente possa ser mais influente na questão do evangelismo e na questão da influência, né? O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido, valor, forma ou função a algo, geralmente com o intuito de superar padrões comportamentais, psíquicos, estéticos, morais e ideológicos estabelecidos pela tradição ou pela experiência de um indivíduo ou grupo social. Então, a gente vai ter que ressignificar alguns modelos mentais que a gente construiu durante o nosso processo de desenvolvimento no mundo, para que um modelo mental saudável, segundo as Escrituras, seja gerado no nosso coração. Quem aqui veio de lar cristão desde que nasceu? 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12. Ó, de manhã tinha 10, tem mais gente com berço cristão aqui. Então vamos lá, mas tem mais gente no culto hoje. Eu contei aqui de 15 a 17 pessoas, né, que já tiveram uma exposição à palavra de Deus desde pequenos, né? Mas a gente está numa maioria aqui. Quantas pessoas que a gente deve estar aqui hoje? Umas 100 pessoas? Então, a grande maioria desenvolveu padrões e modelos mentais, né, e valores no mundo, certo? E aí, a partir do momento que a gente traz para dentro de uma igreja, a gente tem que desconstruir aquilo. Eu gosto muito da palavra desconstrução, para que o novo do Senhor, né, seja reconstruído. Então, a gente vai ter que ressignificar o modelo de justiça. Olha o que a palavra de Deus fala. Volta lá no Mateus 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça, né, não for maior, muito maior, que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, para que a gente entenda, para que a gente traga um novo significado para isso, a gente vai ter que entender como funcionava a justiça dos escribas e dos fariseus. E agora acho que você pode passar 2. Aí. Qual que era o modelo de justiça utilizado pelos escribas e dos fariseus? Era a lei do talião,
que se baseava no olho por olho e no dente por dente, também conhecida como a lei da retaliação ou a lei da retribuição. O propósito dessas leis e normas era promover o direito e a justiça, mas não a vingança. A penalidade devia equiparar-se ao crime cometido e nunca ser maior que eles, pois se assim fosse, seria vingança e não justa compensação. Isso está lá em Levíticos. Hoje de manhã eu não li, mas eu entendi que eu deveria ler agora. Levíticos 24, verso 17, fala da seguinte forma: todo aquele que matar um ser humano também será executado. Quem ferir mortalmente um animal doméstico de outra pessoa deve dar a compensação por ele, vida por vida. Se alguém ferir outra pessoa, desfigurando como fez tal pessoa, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Então esse era um modelo de justiça que os antigos usavam, né? Isso aqui é Moisés prescrevendo a lei para o povo de Deus naquela época. E aí, tinha como base olho por olho e dente por dente, né? Pagava-se na mesma moeda. E olha que loucura, gente. E aí Jesus vem e fala, não dá. Você não pode mais devolver na mesma moeda, né? Porque, pode passar um pouquinho para frente. Na continuação, no verso 38, deixa eu voltar lá. Jesus vem e inaugura um novo tipo de justiça, um novo modelo, né? Um novo critério para a gente estabelecer justiça. E ele vai falar da seguinte forma: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Porém eu vos digo, não resistais ao perverso, mas ao quem te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a tua túnica, deixe também que leva a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. E aí o que acontece, gente? Durante o processo de desenvolvimento da humanidade, esses homens, eles trouxeram, né, esse contexto de devolver na mesma moeda para todas as realidades de vida, certo? Né? Eles eram pessoas que amavam os que amavam, saudavam os que vos saudavam, né? Devolviam na mesma moeda. E inconscientemente ou conscientemente, a gente traz esse mesmo contexto de justiça para a ética dos nossos relacionamentos. A gente só devolve na mesma moeda, gente. Olha só. Quem aqui que é os mais antigos, né? Quem aqui que tem mais de 35, gente? Não, você tem 50, Andinho. Você não. Estou falando 35. O que acontece, gente? Olha só como é um estímulo, como isso é característico da sociedade em si. Os pais na nossa época falavam assim, ó, se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Certo? O que aquilo sinalizava? Que você deveria devolver na mesma moeda. E a gente traz esse padrão de justiça para dentro das nossas igrejas. A gente devolve o bem com o bem e o mal com o mal. A gente é simpático com quem é simpático com a gente. A gente abençoa aqueles que nos abençoam. A gente é amável com quem é amável. É fácil eu ser amável com a Nicole, gente? Muito fácil. E agora vem Jesus e complica tudo. Fala, ó. O que ele fala? Porque se vos, no 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se você saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis de notáveis? Ou seja, gente, hoje o nosso código, hoje o nosso padrão, o nosso conceito de justiça sinaliza muito essa lei da retribuição. A gente é só reativo. Hoje os cristãos, na maioria, eles são reativos. Eles não agem diferente na forma que são expostos a momentos de dificuldade. Momentos onde são expostos
momentos de confrontação, momentos de agressão verbal. E aí a pergunta que não quer calar, né? Que eu põe no próximo slide, por gentileza. Agora entra uma grande pergunta: será que o olho por olho e o dente por dente também não tem sido o nosso modelo de justiça? Será que a gente não tem amado aqueles que nos amam? Será que a gente não tem abençoado aqueles que nos abençoam? Isso é fácil, gente. É um padrão de justiça que a gente só está reproduzindo a lei da retribuição, a gente só está devolvendo na mesma moeda. E hoje a maioria das pessoas, elas funcionam dessa forma. Elas só reagem a estímulos. E aí, por que eu estou falando isso, gente? Porque isso vai sinalizar a nossa baixa eficácia no contexto de evangelização e no nosso contexto de influência. Hoje, muitas vezes, a gente tem falado a respeito de um Cristo, mas a gente tem vivido de forma incoerente, a ponto da gente não inspirar as pessoas. Né? Quando a gente fala algo que a gente não vive, é uma informação de duplo vínculo. É uma informação que ela não tem coerência entre aquilo que você vive. Cristo salva, Cristo liberta. E, gente, eu vou contar algo para vocês assim, que até com vergonha que eu conto. Como que vocês acham que eu descobri isso? Entre o ano de 2013 e 2014, eu me converti dentro de uma casa de recuperação na cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. E aí, logo depois que eu saí dessa casa de recuperação, eu vim para dentro de uma igreja, onde a Nicole ela já estava enraizada, já estava caminhando. E aí eu sempre gostei muito de futebol, irmãos. Gostei muito de futebol. E dentro dessa igreja tinha um time muito bom de futebol. E aí logo eu entrei para o time da igreja. Legal, né? Os irmãos jogar com os crentes, beleza. Só que eu tinha trazido um contexto, um modelo de justiça ainda segundo o mundo. Eu era simplesmente uma pessoa reativa. Eu devolvia, eu era estimulado por estímulo. Só devolvia os estímulos que me eram passados, certo? E aí, meu irmão, fui para o time da igreja. E esse time da igreja era bom, a gente só marcava jogão. Por que você está dando risada, Rodrigo? É verdade, cara. Você não tinha vez lá no nosso time, não. E aí, gente, a gente foi jogar com um dos melhores times da cidade aí. E aí, por volta do final do jogo, lá no final do jogo, não, no meio do jogo, um jogo bem pegado, assim, veio um do time dos caras e levantou um cara do meu time. Mas deu no meio do cara do meu time, chutão no cara. Pergunta o que o crentão fez. Fui em cima do cara. Falei, mano, qual que é aí, pai? Já queria brigar com o cara, intimei esse cara e xinguei esse cara. E esse cara já me xingou e eu falei, eu vou te matar, mano. Eu vou te matar. E porque queria brigar com o cara. Irmão, aí já veio todo o time dos caras pra cima de mim. E os caras estavam uns 8 em campo, daí tinha mais os reservas, veio todo mundo pra cima de mim. Eu falei, vocês vai lá, irmão, e mim eu vou pegar vocês dentro da casa de vocês e vai dali, vai daqui. E aí eu olhei para trás e eu falei, os irmãos vão estar comigo, né? Só tava eu. Os irmãos me largaram no rojão lá. E eu sozinho comecei a discutir com esses caras. E aí vem um irmão muito sábio da igreja, né? Um cara assim que ele foi muito referência para mim. E aí ele veio, vamos deixar, né? Deixa disso, deixa para lá e vamos, né? Vamos apaziguar isso aí. E aí vem um dos caras do time, um dos caras do outro time, veio e xingou esse irmão de tudo que é coisa. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. Cara, isso ficou assim no meu coração, isso produziu em mim marcas indelegáveis, eu gosto de falar, sabe? Ele olhou pro cara e falou assim, irmão, você tem razão, eu sou tudo isso aí. Cara, pensa numa demanda que cessou na hora. Sim, não teve mais nem clima devido à reação desse meu amigo. E aí eu confesso para vocês, gente, que eu fiquei extremamente envergonhado. Fiquei extremamente envergonhado porque eu não sou crente, eu não estou lá adorando o Senhor, não estou, né? Então, o que se esperava é que eu não me comportasse daquela forma. E aí acabou o jogo, irmão, e esse cara que xingou esse meu amigo veio extremamente envergonhado. Falei para ele, cara,
me perdoa. Eu vim com 50 pedras para cima de você e você me desarmou. Você respondeu de uma maneira que a gente interrompeu o ciclo da maldade e eu queria te pedir perdão. E aí que eu fiquei mais envergonhado ainda, né? Fiquei mais envergonhado ainda. E aí, no final do jogo, assim, na hora de ir embora, eu peguei até uma carona com esse cara e ele falou: Fábio, eu vou te ensinar algo, né? Faz pouco tempo que você está caminhando com Jesus, mas a gente não pode mais devolver o mal com o mal. E aí um modelo mental doentio caiu por terra naquele momento para que um modelo mental saudável fosse construído. Certo, gente? Vocês estão entendendo a seriedade disso, nosso poder de influência. Vamos imaginar uma cena agora, quero que vocês imaginem comigo. E de repente um dos caras do time deles, a qual eu ameacei de morte, o crente ameaçou de morte, ele estivesse passando por um momento difícil na vida dele, né? Alguma situação, e dentro do coração dele ele decidisse buscar o Senhor. Ele fala: cara, eu preciso ir na igreja, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de uma palavra rema, uma palavra de direção. E esse jogo, gente, foi no sábado, tá? Geralmente esses jogos são no sábado. E aí no domingo é o culto, né? E aí ele pensasse em todas essas coisas. E aí, no domingo, ele entrasse na igreja. E aí estaria eu lá na primeira fila. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. O que esse cara ia fazer, gente? Ah, você tá aí. Crente, você é crente. Mas crente mata também? Mata. Crente pode matar, pode matar. Vocês estão vendo a seriedade, gente? Muitas vezes a nossa vida ela tem funcionado contra o propósito de influência, ou seja, influenciando de uma forma negativa. Eu e você, muitas vezes, através da forma como a gente reage aos estímulos das pessoas, temos funcionado contra o propósito, que é o propósito de gerar, de mostrar que a gente é diferente. E a minha pergunta é: será que eu e você, a gente não tem simplesmente reagido, gente? Isso é um perigo e a gente vai ter que ressignificar isso. A gente vai ter que entrar com um novo modelo de justiça, um novo conceito, gente. Certo? Vocês estão entendendo? Tudo isso eu estou ministrando, gente. Tudo isso eu estou trazendo como realidade, porque a gente tem um objetivo muito claro, e é dentro desse contexto que a gente tem vivido do Boas Notícias, que é o contexto de influência. Certo? Se eu tiver esse modelo de justiça, só reagindo a estímulos, só devolvendo mal com mal, só devolvendo na mesma moeda, eu não vou conseguir influenciar e impactar a vida de ninguém. Isso é uma verdade, gente. Vocês estão entendendo? Graças a Deus que não foi ninguém daquele time na igreja. Por alguns anos, nem vi aqueles caras. É sério demais. Que cara que eu ia ficar lá? Só que eu agi de forma equivocada. Mas se aqueles caras vissem o irmão que agiu de uma forma correta, aquele cara ia influenciar a vida deles. Mas são poucos, gente, que conseguem trazer isso para um modelo de vida. São poucos que, a hora que são estimulados com xingamento, com enfrentamento, não vão devolver na mesma moeda, né? Vão trazer para uma realidade lá dentro do nosso lar. Quando a Índia Véia vem, naqueles dias, né? E ela vem de uma forma meio áspera. Qual que é a nossa... Por instinto... Até instinto, gente. Para vocês verem como que esse conceito de justiça ele está enraizado dentro de nós. Por instinto, a gente devolve na mesma moeda. Muitas vezes a gente não consegue impactar nem aquele marido ou aquela esposa que não são crentes. Nem aquele filho que está desviado. Por quê? Porque eles olham para a forma como você se relaciona com eles e é a forma como você se relacionava também quando você não tinha Cristo. E eles não percebem um antes e um depois. Eu gosto muito da palavra ruptura. A palavra ruptura, ela sinaliza um antes e um depois. Eu e você, quando a gente vem para Cristo, né? Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas antigas, tudo se faz novo. Então é exatamente isso, gente.
A tua vida ela tem que sinalizar um antes e depois. Um momento de ruptura, onde você não funciona mais como você funcionava antes. Vocês estão entendendo? Que a gente tem que ressignificar esse conceito de justiça. Deu para entender? Pode passar. Parte prática. É o devocional que tem a parte prática, Ju? É, né? Parte prática, o Fabiano que gosta, né? Vamos lá, gente. Parte prática. Em vez de devolver o mal com o mal, responda pacificamente. A palavra de Deus, lá em Provérbios 15, 1, vai dizer que a resposta calma, na minha versão está a resposta branda, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Né? Agora eu falei a respeito do ambiente familiar, né? A gente vai estar muito exposto a essa palavra no ambiente familiar, por exemplo. Quando o ambiente familiar vai bem, a gente tem uma grande chance de desenvolver a espiritualidade está mais sensível, a gente está mais sensível, né? O ambiente familiar, a funcionalidade do ambiente familiar faz toda a diferença no contexto espiritual. Por exemplo, e aí o que eu percebi? Eu sempre, quando eu entrava em discussões com a Nicole, eu percebi que até o meu devocional, ele não fluía de uma forma legal. Você se conectava com a palavra ali, mas daí você estava com o coração cheio de ira, você tinha xingado, você tinha ofendido, e aí a tua vida espiritual ela ficava desajustada. E eu falei, poxa, né, a gente tem que começar a trazer luz para isso. E aí, com o processo, né, gente, que a gente passa, eu percebi que eu tinha que trazer realidade na parte prática dentro de casa, né? Porque eu sabia que o ambiente familiar ele faz toda a diferença no nosso desenvolvimento espiritual. E aí hoje, né, quando eu aprendi a fazer umas leituras, né, da minha esposa, por exemplo, né, quando eu percebo que ela está naqueles dias meio embaçada, né, e ela ela é mais embaçada que eu, gente, tá? Vamos expor ela. Não, eu tô brincando, ela é benção. Né? Quando eu percebo que ela tá vermelha, depois ela vai me dar uma corneteada. Né? Quando eu percebo que ela não está num dia muito legal e que eu vou falar um bom dia, né? E ela já me dá uma palavra ríspida, eu sei se eu devo devolver da forma como ela veio, aquilo vai gerar um desconforto dentro de casa. E aquele desconforto vai gerar pode gerar a palavra diz que uma contenda destruidora. Então hoje eu aprendi a fazer uma leitura dela. E ela, não diferente, aprendeu a fazer uma leitura minha. Quando ela percebe que eu estou meio atravessado, né? E eu já dou uma resposta para ela um pouco mais, vamos dizer, ríspida, né? Ela percebe e ela, né, tenta contornar de alguma coisa. E assim, isso foi muito precioso dentro do nosso relacionamento, gente, porque a gente aprendeu com o que acontece com um lar disfuncional, ocasionado por brigas, por discussões, e a gente aprendeu também como a gente tem que, muitas vezes, baixar a guarda. A gente tem que aprender a ceder, né? Tanto é que em uma das aulas que vocês vão dar no Boas Notícias, vai falar sobre os relacionamentos, e um dos pontos que vão ser abordados é o ceder. Muitas vezes, né? Mas eu tinha razão. Grande coisa, gente. Interrompe o ciclo da violência. Não deixa que aquilo cause algo desconfortável no teu lar. Muda esse conceito de relacionamento que você vai começar a influenciar muito e muito e muito mais. Amém? Outro padrão, gente, outra parte prática. Em vez de devolver o mal com o mal, o discípulo de Jesus deve interromper o ciclo da violência, muitas vezes assumindo o prejuízo sozinho. Daí lá em Provérbios 20, o verso 13 vai dizer: qualquer pessoa tola tem o poder para começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honrarias. Então, gente, qualquer tolo, hoje ele tem a possibilidade de começar uma briga, de começar uma discussão. Mas a Bíblia é muito clara de falar que quem tem a alma nobre, ele põe fim àquele contexto de disfuncionalidade.
E aí a gente começa a se fazer algumas perguntas, né? Será que hoje eu tenho trazido isso como um padrão, como um modelo, lá dentro do meu lar, na hora que eu sou estimulado a algo que eu não gosto, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos? Né? Com os filhos é um pouquinho mais difícil ainda, né, Lucas? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo como a gente traz uma bagagem e se a gente não trouxer um novo significado, segundo as Sagradas Escrituras, a gente tem um padrão doentio no nosso relacionamento com Deus. Eu gosto muito da palavra ressignificar. A gente tem que trazer novo sentido para muita coisa. Muita coisa, gente. Jesus é muito enfático. Vocês vão abençoar os que vos abençoam, amar os que vos amam, mas os publicanos, os pecadores, todo mundo faz isso. Vocês se equiparam a eles, vocês são... né? Gente, tem crente que não fede, não cheira, perdão da palavra. Tem crente que ele não consegue te dar um bom dia. A palavra de Deus diz que seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Amável, ser amável. Então, o que tem que sinalizar através do nosso rosto é um rosto amável, uma pessoa, né? Oi, bom dia, tal. Bom dia para todo mundo, gente. Você não vai ser o MC Risadinha. Você vai ser uma pessoa que o Espírito Santo transparece através da tua vida. Certo, gente? Isso é o que se espera de nós. Vocês acham que se a gente for num presídio fazer um evangelismo, de a gente perguntar para o cara que matou 15, que é o dono do tráfico, falou, você ama tua esposa? Ele vai falar, amo. Você trata bem tua esposa? Trato. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito raso. Esse olho por olho, só reagir a estímulo, só devolver mal com mal, bem com bem. A gente não vai encontrar, a gente não vai influenciar a vida de ninguém. Isso é muito sério, gente. Hoje, uma evidência muito clara de que algumas igrejas não se desenvolvem é porque as pessoas, elas não influenciam de uma forma positiva a vida das pessoas. Porque não trouxeram luz. Porque entenderam que caminhar com Jesus é para que os anseios, os desejos e as satisfações do coração sejam viabilizados e está tudo certo. Está tudo certo. Modelo doentio. Vamos pular, gente. Segundo modelo doentio que a gente tem que trazer aí, que a gente tem que trazer um novo significado, é a justiça própria, gente, ou a autojustiça. Lucas 16 vai dizer assim, ó: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Vou só olhar na minha versão aqui, que eu acho que é um pouquinho diferente. Marcos, Lucas. Lucas 16. Ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois o que justificais a vós mesmos, à vista das pessoas. Todavia, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. O que é autojustificativa, gente? É quando você se justifica a si mesmo. Isso é gravíssimo. Isso também faz com que você não traga realidade prática, que você não alinhe teu coração, que você não transforme o teu caráter, que as manifestações práticas do Espírito Santo não sejam percebidas na tua vida. E como que a gente desenvolve, né? Eu gosto muito da palavra, né? Sensação de dever cumprido, gente. A sensação de dever cumprido, ela faz com que a gente não traga tratamento para dentro do nosso coração. O que é a sensação de dever cumprido, gente? A gente cumpre todas as formalidades que a nossa religião nos passa. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. A gente tem um culto por domingo. O que mais, gente? Célula, né? A oferta, louvor. O que mais que a gente tem como igreja aqui? Devocional. Você colou, né, de manhã. Então a gente vai lá no checklist do crente.
E a gente fala, fui no culto, vezinho, né? Entreguei uma oferta, vezinho. Ah, tem outra aqui. Tirei uma foto do Raul lá no louvor, lá, tirei, né? Postei na rede social, ó. De alguma forma, gente, a gente está se auto-justificando. A gente está tentando mostrar para Deus que a gente está fazendo tudo o que a religião nos propõe. Mas quando a gente se auto-justifica, a gente não consegue reconhecer os nossos pecados. A gente não consegue jogar diante do Senhor e falar, Pai, eis-me aqui para um relacionamento profundo, para que o Senhor realmente me mostre quem eu sou, para que o Senhor venha tratar o meu coração, o meu mau caráter, as minhas más inclinações, aquilo que está dentro de mim. Autojustificativa, gente, né? Os fariseus e os escribas da época de Jesus, eles auto-justificavam através do cumprimento de um monte de formalidade. E aí Jesus denuncia, falaram, vocês não matam, mas vocês odeiam. Vocês têm bom comportamento, mas vocês não têm uma natureza transformada. E aí, meu irmão, a nossa grande pergunta, será que eu e você também, a gente não tem se justificado pela participação nisso aqui? Isso aqui pode gerar uma falsa sensação de santificação, né, de vida com Deus. Mas se isso não for revertido em ações práticas, não valeu de nada, gente. Vou deixar de lição de casa. O Sermão do Monte, Jesus está ressignificando a lei de Moisés. Ele está trazendo um novo significado. Quando ele fala da seguinte forma, ouvistes o que foi dito, é lá na lei, né? Ouvistes o que foi dito para Moisés, porém, agora eu vos digo. Então ele traz um novo significado da maneira como a gente age, da maneira como a gente reage, da maneira como a gente é gente, né? No Antigo Testamento, pecado era aquilo que você fazia ou deixava de fazer. Jesus muda o enfoque, fala que pecado não é aquilo que você faz, nem aquilo que você deixa de fazer, mas aquilo que mora dentro do teu coração. Então, para que a gente seja excelente na nossa condição de influenciar, que a gente seja uma pessoa que estimula, que inspira, a gente vai ter que trazer um significado novo na maneira como a gente é gente. Confortável essa palavra, né? Deliciosa. Percebendo pelo rostinho de vocês. Fácil também, né? O cara vir com 50 pedras para cima de você, xingando você de tudo que é coisa, você falar, Deus te abençoe, querido. Fácil, né? Mas, gente, eu vou falar algo para vocês e não é para constranger vocês. A Bíblia é muito clara lá em Gálatas 5, falar a respeito dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito, gente? Fala aí comigo. Vamos? Opa, domínio próprio. Como que a gente desenvolve os frutos do Espírito? Relacionamento com Deus, gente. Você só vai ser diferente a partir do momento que você verdadeiramente começar a se relacionar com Deus. Se você vir cumprir uma formalidade de um culto de domingo a domingo, fotinha atrás de fotinha, até a tua oferta é a mesma, nem a tua oferta muda. Irmão, você tem uma grande chance de não influenciar a vida de ninguém. Você tem uma grande chance de falar que nem Jesus nos alerta. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. Você tem uma grande chance de não prestar para nada, gente. E olha que loucura isso. Se o relacionamento com Deus ele não impactar a tua vida de forma gigantesca, que você se torne uma referência, que as pessoas elas consigam enxergar um antes e depois, você vai ser uma má influência a ponto de influenciar as pessoas de uma forma contrária ao objetivo real que você precisaria influenciar. Isso é muito sério. A gente tem que parar de se justificar, né? Tem pessoas que elas vêm no culto de domingo a domingo. Você vai perguntar para ela quantos anos que elas são crentes, elas vão falar 5, 8, 10, 20. E aí você vai perceber na vida diária delas que não existe frutos de transformação, que não existem evidências do caráter de Deus sendo construídas.
O que se espera de mim e de você, que as características do caráter de Deus sejam manifestadas na minha e na tua vida. Isso é o que se espera, gente. A resolução dos nossos problemas, Deus proverá. Certo? É uma condição de interioridade. É uma condição de transcender aquilo que o mundo atribui valor. Será que eu e você, a gente está disposto a tentar ser esse tipo de gente? A trazer luz para tudo aquilo que ainda está nas trevas, a ressignificar, a trazer um novo modelo, para que a gente possa, assim, influenciar as pessoas. Para que a gente, né? Quando o apóstolo Paulo, ele traz a prerrogativa de influência, o que ele fala? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Só que hoje eu e você, a gente poderia bater no peito e falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas é o que se espera de todos os cristãos que verdadeiramente tiveram um profundo impacto em suas vidas com a cruz do Calvário. Muito fácil, né, gente? Mas possível. Possível. Muito possível. É gostoso ficar perto de alguém, gente, cheio do Espírito Santo? É gostoso ou não? O poder das influências. É gostoso você ter uma pessoa que sempre tem uma oração, que sempre tem uma palavra de direcionamento para a sua vida, que sempre tem uma resposta às tuas inquietações. É gostoso ficar perto desse tipo de gente? É estimulante ficar perto desse tipo de gente? Por que não eu e você, a gente não pode se tornar esse tipo de gente? Pessoas inspiradoras. Pessoas que tiveram um profundo arrependimento em suas vidas. Trouxeram isso aqui para uma realidade do dia, no chão da vida. Botaram em prática. Né? Trouxeram luz a tudo aquilo que está nas trevas. Tem gente que se diz cristão, gente. Faz anos que está na igreja, nunca leu nem o Novo Testamento. Não sabe que tem 4... Não sabe que a palavra de Deus liberta, cura, salva. Se perguntar quantos evangelhos são, não vão saber que é 4. Umas coisas muito básicas. E quando a gente não tem esse mergulho na palavra de Deus, a gente não consegue saber o que Deus tem pra gente. A gente não consegue entender esse novo padrão, essa nova referência. Então, gente, que a gente possa, sim, hoje, abraçar as nossas responsabilidades. A caminhada com Jesus, ela é muito mais responsabilidade do que benefício. O nosso maior benefício é o Espírito Santo hoje habitando dentro de nós, para que através de nós pessoas sejam alcançadas. Amém? E para a gente finalizar, pode passar. Pode passar mais um. Mais um, Gabi. Ah, travou? Aí. Agora eu só separei um, gente, porque eu já estou bem adiantado em horário. Para a gente criar um novo modelo saudável. Mateus 7:12 vai falar assim, ó. Eu vou ler na minha tradução aqui. Portanto, tudo quanto querei que as pessoas vos façam, assim fazei-vos também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. Tudo, gente. Quer trazer um novo significado aí na ética dos teus relacionamentos? Faça aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem para você. Seja amável, seja prestativa, seja educada, inspire. Olha o que eu coloquei. Antecipe-se na prática do bem. Ah, mas fulana não merece. Falou, você não merecia a graça também, mesmo assim ele te deu. Nosso modelo é ele. Ah, mas fulana olha, tenho dificuldade com a fulana. Mas, gente, é exatamente aí que é comprovado que você é diferente. Quando você ama aquelas pessoas com maior dificuldade. Né? Tem a questão da afinidade, gente. A gente não vai ter afinidade com todo mundo, isso é natural. Tem pessoas que você vai ter uma dificuldade maior. Saiba que isso é natural, não se constranja por isso. Mas é exatamente esse tipo de pessoa que você tem que influenciar. É exatamente esse tipo de pessoa que você tem que amar.
E que no momento que estiver passando por um momento de dificuldade, você vai ter que ser luz na vida dessa pessoa, estender a mão, dar uma palavra, ser provisão do Senhor. Antecipe-se, gente. Seja um incentivador. Faça o que é certo, porque é certo, não pela recompensa. Para de funcionar só reagindo a estímulos. Para de ser uma pessoa que não inspira, não reproduz nada. Uma pessoa que a todo tempo ela está interessada só nos benefícios e naquilo que pode ser agregado para a vida dela. Gente, não entendeu o que a cruz do Calvário simboliza e significa na vida de um homem e de uma mulher. Então que a gente possa fazer sim para as pessoas tudo quanto que a gente gostaria que fizesse para nós. Pois esta é a lei dos profetas. Antecipe-se. Seja amável. Sempre tenha uma palavra. Seja uma pessoa cheia da presença do Senhor. Seja uma pessoa que entenda a responsabilidade. Tudo, presta bem atenção nisso. Tudo que está fora do lugar na tua volta é tua responsabilidade. Tudo. Lá onde você trabalha, lá na sua casa, com aquela pessoa difícil, com aquele irmão difícil, com aquela mãe difícil, com o pai difícil. Responsabilidade tua. Um dia ele vai olhar para a tua vida e vai falar algo, né? Eu gosto muito da palavra caindo em si. Ele vai cair em si e falar, cara, aquele cara era um cara terrível. Só que ele hoje é um cara que eu percebo uma mudança na vida dele. Eu vou buscar o Senhor por causa da vida daquele cara. Que eu e você, a gente possa estar num alinhamento tão grande na nossa vida, que a gente possa ser esse tipo de pessoa, gente. Em nome de Jesus, eu declaro isso para vocês. Eu declaro um posicionamento. Eu declaro uma reconstrução nos nossos modelos, de nossos critérios de justiça. Que algumas fichas, algumas coisas, elas comecem a cair. Outras parem de fazer sentido. Que a gente pare de se relacionar com Deus só na perspectiva de que coisas boas aconteçam e coisas ruins não aconteçam. Isso é um relacionamento de idolatria. Que você entenda que caminhar com Jesus é manifestar o caráter de Jesus através da tua vida. E o que evidencia uma mudança radical é os frutos, né, no teu temperamento. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com o meu temperamento. Sempre fui um cara muito briguento, gente. E aí um dia eu falei para o Senhor, Pai, eu sou autêntico, né? Isso é a minha personalidade. Então Jesus não precisa mudar isso aqui. Ele falou, eu mudo até a personalidade. Se você é um cara que tem um temperamento difícil, somos dois. Mas a mansidão, o domínio próprio é um fruto do Espírito, dado àquele que mergulha no relacionamento com Deus. Ele desenvolve em você um domínio próprio, que você até não entende como é que você funcionar, como você vai funcionar nas próximas vezes. Você fala, meu Deus, se fosse em outro momento eu ia quebrar tudo. Mas pelo Espírito Santo, né, pela essa calma, pela essa leveza que hoje o Espírito me dá, eu funciono de uma forma diferente. E isso, gente, é inspirador. Então a gente quer ser relevante na sociedade. A gente quer, né, cumprir a nossa grande comissão de ir, de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho também sinaliza a questão de influência. A gente vai ter que trazer luz para tudo isso. Amém, gente? Senão vai acontecer que nem a suposição que eu falei lá, hein? Você vai ficar brigando na rua e vai entrar um cara aí na igreja. Aí entra o cara, daí você tá. É ele, por ele. E aí o cara vai falar, você aqui. Já pensou que vergonha que eu ia passar, gente? Vamos se colocar de pé. Eu queria chamar o louvor aqui. Né? Tudo que eu falei aqui, gente, não foi para constrangimento, né? Foi para convencimento. O Espírito Santo, ele trabalha com convencimento. E quando a palavra é exposta, o que se espera é que haja um convencimento, né? Que haja, que a gente agasalhe a palavra da verdade, que a gente possa trazer realidade prática. Então hoje, né, enquanto essa canção estiver sendo cantada, eu quero que você faça uma profunda reflexão. E qual que é a reflexão que eu quero que você faça? É se você hoje tem sido influência, se hoje você tem apontado para um caminho, se hoje a tua vida ela estimula as pessoas ou ela desestimula, né? E eu quero que você seja muito franco com você mesmo.
né? Você pode falar: pai, hoje eu entendo que eu estou mais desestimulando, eu estou mais servindo como pedra de tropeço do que como inspiração. Então, a partir desse momento, eu quero trazer luz a tudo aquilo que está nas trevas, para que o Senhor me use como uma referência. Em nome de Jesus, gente, começa aí a colocar diante do Pai. Começa a declarar a Ele. Falei: pai, eu não aceito mais essa condição que eu tenho vivido. Eu não aceito ser simplesmente uma pessoa que reage a estímulos, uma pessoa que devolve o mal com o mal, ofensa com ofensa, uma pessoa que não atribui nada na vida de ninguém. Em nome de Jesus, começa aí. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando. Teu amor está ganhando forma em mim. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo me ganhar. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em me ganhar. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Amor está ganhando forma. A palavra de Deus diz que o pai corrige o filho que ama. Então, nessa noite, o Senhor está nos chamando para um alinhamento. O Senhor está nos chamando para a gente colocar a nossa vida como referência, para a gente influenciar outras pessoas. E eu gostaria de orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina nosso caminho. Então, que possamos colocar, Pai, tudo aquilo que está em trevas diante do Senhor, para que o Senhor venha, Pai, a nos purificar, a nos lavar. Que possamos, Pai, a ser referência num mundo caído, num mundo, Pai, fadado ao fracasso. Que possamos, Pai, através da nossa vida, apontar para um alvo, apontar para uma direção. Que possamos, Pai, trazer sabor através da nossa vida. Um sal que salga, Pai, um sal que dá sabor. Pessoas, Pai, que a experiência com Deus, Pai, foi tão profunda que trouxeram um alinhamento prático e hoje elas se tornaram pessoas inspiradoras. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, um posicionamento na tua igreja. Eu declaro, Pai, barreiras, modelos mentais sendo desconstruídos, para que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é teu, seja construído no coração deles, Pai. Que a tua igreja ela possa perseverar na prática do bem, que grandes coisas o Senhor vai fazer através de nós, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Queria que você aplaudisse o Senhor. Pode acender a luz aí, por gentileza. E, gente, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Tem uma grande chance de ser exposto a algum momento do que a gente compartilhou ainda hoje, para você trazer luz aí, para você trazer um novo padrão na forma como você estabelece justiça na ética dos teus relacionamentos. Nessa semana, então, você terá diversos. Então, que essa palavra ela possa ser trazida por uma realidade de existência. Amém? Deus abençoe, que você esteja uma excelente semana.